O que você achava que era normal, mas descobriu que não é. Tendo que me esconder quando meus pais estão brigando, só descobri que isso não era normal quando fui a uma casa de amigos e os pais deles tiveram uma discussão que eu esperava que se transformasse em um ataque de gritos. Assim como acontece com meus pais, levantei esperando ter que me esconder com meu amigo antes que eles começassem a brigar. Fui então informado por seus pais preocupados que não é normal ter que fazer isso. Não poder assistir a filmes ou programas sem legendas, também nunca entendendo o que eles estão dizendo no rádio. Acontece que eu tenho um distúrbio de processamento auditivo. Se eu não vejo os lábios das pessoas se movendo, meu cérebro não reconhece que são palavras mais da metade das vezes. Neve visual. Toda a minha vida meu campo de visão sempre foi coberto por pontos de luz multicoloridos, semelhante à neve leve em uma transmissão de TV antiga. Daí o nome. Eu vejo isso o tempo todo, embora seja pior no escuro ou olhando para o céu. No escuro ou quando fecho os olhos é tudo o que vejo. Eu pensei que todo mundo tinha isso até meus 20 e poucos anos. Eu estava conversando com meus amigos no primeiro período e disse: não é uma droga como o cereal fazendo você ter diarreia, é tão bom, mas você tem que arranjar tempo para isso, se você entende o que quero dizer. Eles me olharam todo louco e disseram que não aconteceu com eles. Foi nesse dia que descobri que era intolerante à lactose. Como meus irmãos também tinham esse problema, achei normal. Todos nós, como crianças pobres, estávamos apenas sofrendo com a dor. A capacidade de fazer um rugido em meus ouvidos tensionando um músculo. Pedindo permissão. Foi criada para sempre pedir permissão para tomar água, fazer um lanche, ligar a TV ou ir ao banheiro sempre que estiver na casa de outra pessoa. A mãe do meu melhor amigo achou estranho que eu pedisse permissão para coisas pequenas como: posso pegar uma faca e um garfo para minha pizza, em vez de onde posso encontrar uma faca e um garfo. Era super estranho para ela. Ouvir música tocando mesmo quando você não está ouvindo nada, e não estou falando de quando você tem uma música presa na cabeça e são apenas seus pensamentos cantando a letra. Quero dizer, na verdade, ouvir música quando nada está lá. Costumo pensar que minha casa era assombrada por um fantasma que adorava tocar música. Mais tarde, à medida que envelheci, pensei que isso acontece com todo mundo. Até que li sobre alucinações musicais online e descobri o quão raro realmente é. E não é divertido. Nem todo mundo se esforça para se concentrar em uma tarefa ou tem energia mental para cuidar das coisas. Aparentemente eu tenho ADD. Eu descobri há 2 anos que a vida não tinha que ser uma luta diária quando comecei a tomar um medicamento para um problema de sono, e um de seus usos off-label é tratar ADD. Na verdade, me disseram repetidamente quando criança que eu tinha TDAH, mas eles sempre me diziam que era minha culpa e tratavam como se o problema fosse voluntário. Então eu cresci acreditando que eu era apenas um sonhador preguiçoso que fica excessivamente estressado por ter muitas tarefas. Eu vivi minha vida pensando que todo mundo era melhor do que eu porque eles podem fazer as coisas, mas não. Eu só preciso de remédios a minha vida inteira. Agora me pergunto como minha infância teria sido diferente se eu tivesse sido tratado naquela época. Ter um bom relacionamento com seus próprios pais. Não foi até que eu fiz bons amigos que percebi o quão sortudo é meu relacionamento com meus pais, porque muitos dos meus amigos não gostavam da vida familiar. Aparentemente a maioria das pessoas não consegue alcançar as costas inteiras com as mãos. Eu nunca soube que coçadores nas costas tinham um propósito real. Eu pensei que era normal para cada grupo de amigos ter uma pessoa que todo mundo pegava sem motivo. Não me refiro a torra leve, quero dizer intimidando-os legitimamente e colocando-os para baixo. O grupo de amigos do meu irmão tinham sendo meu irmão o principal instigador. Eu era o saco de pancadas do meu grupo de amigos do ensino médio. Demorou até o final do ensino médio e início da faculdade para eu realmente ser tratado como uma pessoa e perceber que os amigos não deveriam fazer você se sentir um merda consigo mesmo. Que a maioria das pessoas não está constantemente consciente de seus batimentos cardíacos e não fica com as pernas dormentes apenas por caminhar alguns metros morro acima. Não deita na cama à noite imaginando se morrerá durante o sono porque seu coração faz coisas estranhas quando se deita. Acontece que eu tenho um problema cardíaco. Eu me sinto tão em paz agora que estou tomando remédio para isso. Sempre comendo comida congelada. Eu pensei que cozinhar na verdade era apenas para profissionais. Meus primeiros 20 anos foram apenas comida congelada, exceto em ocasiões especiais. Piolhos. Crescendo eu tinha piolhos quase todos os verões. Eu achava que todo mundo tinha piolhos crescendo. Eu pensei que os piolhos eram apenas um inseto de verão que nós crianças pegamos. Quando cheguei com meu ex e conversei com ele sobre minha infância e como sempre pegamos piolhos, ele ficou chocado. Aparentemente não era normal que as crianças pegassem piolhos regularmente. Nem todo mundo ouve seus próprios pensamentos de forma audível. Só aprendi isso no ano passado depois de descrever ao meu marido que quando estou pensando, literalmente ouço meus pensamentos como se estivessem sendo falados fora do meu corpo.
Eu sempre pensei que quando você tenta falar com alguém sobre algo que eles fazem que te incomoda ou é apenas algo que você sente a necessidade de trazer à tona porque te afeta, que é normal que a pessoa fique chateada quando você fala sobre isso e para eles discordarem de você resultando em gritos e brigas. Eu sempre pensei isso até que eu estava conversando com meu amigo sobre algo que eles fazem que realmente me irrita e eles apenas sentaram lá e me agradeceram por chamar a atenção para isso. Ficaram completamente tranquilos sobre isso sem gritar ou discutir. Foi uma sensação estranha porque eu fiquei esperando a discordância e os gritos acontecerem. Quando não aconteceu, eu senti que algo estava faltando. Dor abdominal. Acontece que eu tenho um problema gastrointestinal, mas quando todo mundo te diz quando criança para ser duro, é só uma dor de barriga. Você tem a ideia de que todo mundo lida com isso e você está apenas sendo uma criança chorona. Agora, quando tenho crises muito fortes, acabo no pronto-socorro tomando morfina. Ter que aprender deliberadamente todas as suas habilidades sociais. Presumi que outras pessoas tinham mais prática porque eu não tinha muitos amigos enquanto crescia. Anos de trabalho me ajudaram muito, mas só recentemente percebi que a maioria das pessoas aprende essas coisas sem pensar muito sobre isso. É como a diferença entre olhar para uma frase e imediatamente entender seu significado versus descobrir cada palavra letra por letra. Eu tenho sinestesia espacial, então quando penso em dias da semana ou meses do ano é como se eu estivesse andando em um calendário parecido com o de Stonehenge. Meus amigos achavam estranho que no frio eu pudesse parar de tremer como girar um interruptor e parar de fazê-lo. Eu não tenho certeza se eu sou estranho ou eles são que eles não conseguiram controlar isso. Pensar que comida de avião é ótima. Acontece que este é um efeito colateral da minha anosmia. O olfato das pessoas normais diminui em um avião por causa da pressão mais baixa, fazendo com que suas passagens nasais sequem e enchem, o que piora o sabor da comida. As companhias aéreas realmente levam isso em consideração e tentam fazer com que a comida tenha sabores atraentes que não dependam tanto do cheiro. Desde que eu não tenho olfato, em primeiro lugar, a comida de avião é praticamente projetada para ter um gosto bom para mim. Eu costumava ficar realmente confuso porque as pessoas mergulharam tanto nisso antes de descobrir isso. Algumas pessoas não conseguem flexionar os mexilhões nas orelhas. Não quero dizer mexer as orelhas. Eu posso fazer meus ouvidos estalarem sempre porque eu posso mover o mexilhão e descobri recentemente que nem todo mundo pode. Quando estou menstruada, posso anestesiar a metade inferior do corpo para não sentir cólicas. Depois de conversar com minha amiga, percebi que ela não poderia fazer isso e fiquei confuso, pois faço isso há anos. Ser capaz de ver a resposta para a maioria dos problemas de matemática sem conhecer nenhuma técnica. Isso foi algo com o qual eu realmente lutei até os 16 anos, pois eu podia ver a resposta, mas não explicar como eu sabia a resposta. Meus anos de 7ª e 8ª séries foram um inferno, pois eu podia dar as respostas corretas, mas os professores achavam que eu estava trapaceando até que eles fizeram um teste separado só para mim e eu iria gabaritar. Uma vez que entrei em matemática avançada, meus professores começaram a ver que eu sabia como funcionava e que eu poderia quebrar quase qualquer problema de matemática em um problema de matemática simples e básico. Quando eu estava na faculdade de cálculo multivariável, o professor se perguntou por que eu pulava sessões inteiras do processo. Quando pude apontar que certas técnicas estavam simplesmente multiplicando ou dividindo uma certa parte da equação, eles deixaram passar. Isso ajuda no meu trabalho, onde olho para os números o dia todo, mas apenas irrita as pessoas que eu apenas vejo a resposta e posso dizer se está correta. Gostou dos relatos? Então deixe seu like, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.